Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. É sempre muito bom ter a sua audiência e também a sua companhia junto com a gente. Hoje no programa nós vamos conhecer alguns projetos, alguns programas sociais do Instituto EDP, da EDP Energias do Brasil, especialmente aqui no Espírito Santo. Quem está aqui com a gente no estúdio para falar um pouco sobre isso é o diretor de sustentabilidade do Instituto EDP, o Dominique Esquimal. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Fabiano. Um grande prazer conversar aqui com você, com todo mundo que está em casa ou na rua, e para falar de um tema que é muito importante, né? De transformação na vida das pessoas, responsabilidade social. Pois é, transformação, né? São vários projetos hoje que o Instituto EDP realiza aqui no estado, e alguns deles a gente quer destacar um pouco aqui para conhecer um pouco mais, saber um pouco dessa atuação. O Dominique até comentava aqui comigo alguns deles, né? Como o Comunidade IN, a horta comunitária, EDP nas escolas, ações também na área da cultura, como restauro do Teatro Carlos Gomes e também das igrejas do Circuito Jesuítico aqui no Espírito Santo. E eu quero conhecer um pouquinho mais, né, dessa ação, mas antes, vamos começar falando sobre o Instituto EDP. São quase 15 anos já, não é isso? Isso, a gente completa 15 anos agora, 2023, e uma grande jornada. Foram, né, todo esse tempo, são mais de 600 projetos, 3 milhões de pessoas impactadas, mais de 200 milhões de reais investidos, né, e muita coisa em 12 estados do Brasil. Acho que é importante dizer que, além do Espírito Santo, né, são uma abrangência nacional 12 estados, olhando na cadeia de valor de energia. Né? Então aqui a gente está falando de distribuição, mas também nos outros portfólios do negócio, como uma geração e uma transmissão. Entendi. Em áreas mesmo, em regiões aqui no Espírito Santo, o Instituto está com ações em quais locais? A gente pode dizer que está em 70 municípios. Né? 70 municípios? Isso, 70 dos 78 municípios, isso. Então. É isso? Isso, principalmente por projetos relevantes que a gente tem com parceiros, que eles conseguem percorrer e ter uma abrangência, né, e estar em todos esses territórios. Entendi. E são ações sempre voltadas para o lado social, né? Para transformar mesmo a vida dessas comunidades, dessas famílias que normalmente estão vivendo uma certa vulnerabilidade social. Isso. A gente sempre traz essa vertente social e de uma forma voluntária, né? Lembrando que a EDP é uma empresa de energia, e as pessoas esperam aqui que a gente pode fazer além da energia, né? A gente tem outro papel, uma outra responsabilidade para a gente falar de uma agenda social, seja pelo interesse de um negócio, mas seja também por uma necessidade do país. Entendi. Então o Instituto nasceu principalmente falando de educação, né? Que é uma necessidade que a gente tem que falar daqui para frente, não só a EDP ou qualquer outra empresa. Claro. Então grande parte do nosso pilar de atuação principal nasceu com a educação. E a gente foi evoluindo, né? Percebendo que existem outros territórios, outros temas que são necessários. Sim. A partir disso a gente foi falando de cultura, então novos projetos relacionados à cultura. Veio a pandemia trouxe uma necessidade de a gente falar de criar um pilar dentro do Instituto chamando Sociedade Saudável. Quanto que essas comunidades são vulneráveis, precisam falar de saúde, bem-estar, no momento de uma pós-pandemia, por exemplo. E também temas e pilares de atuação que são relacionados ao nosso negócio. Eu sou uma empresa de energia que busca tecnologias de uma economia de baixo carbono. Na prática, energia renovável. O quanto que eu posso trazer geração de emprego e renda com projetos sociais voltados a uma nova tecnologia para a energia. Então essa junção veio fazer a gente crescer, aprender, saber que a gente não chegou num fim e tem muita coisa para fazer. Com certeza, são muitos desafios, né? Sim. Você falou da educação, a educação tem que ser sempre uma pauta permanente, né? De fato, e é uma responsabilidade não só dos governos, né? Eu acho que é uma pauta de todos, né? Da iniciativa privada, das entidades sociais, dos governos, seja eles, todas as esferas, é uma pauta que tem que estar sempre presente para todos nós. Né? Sim, eu te conto uma prática que a gente lançou no começo do ano, em janeiro, aqui, junto com o governo e com a Unicef, a busca ativa escolar. Nos próximos 3 anos, a EDP, junto com a Unicef, está trazendo um projeto relacionado a trazer os alunos de volta para a escola. Sim. A pandemia trouxe esse retrocesso. Né, muitos saíram e não voltaram. Né? Então, a nossa meta nos próximos 2 anos, junto com esses parceiros, é trazer 2 mil alunos de volta para as escolas, capacitar de uma forma emocional os professores e agentes de educação no estado, mais de 1.000. Então a ideia é justamente trazer... A educação ainda requer desafios, né, e no meio do caminho ela vai exigindo, e a gente tem essa responsabilidade, ou melhor dizendo, uma corresponsabilidade, né, junto com o poder público e outras instituições. Dominique, agora um desses projetos que me chamou muita atenção
é o Moradia Digna. É isso que ele faz parte desse projeto que é maior que a comunidade IN, que junta o Ecoponto com a Moradia Digna. Mas me despertou muita atenção, porque a gente está falando aí de reformar a casa de pessoas que muitas vezes têm uma vulnerabilidade social, às vezes não tem condição de melhorar um pouco aquela qualidade e a dignidade. O Digna vem disso, né? De você dar mais dignidade a essas famílias, é isso? Isso. É um projeto que a gente começou em São Paulo, trouxe para cá, e a ideia é replicando ele, justamente buscar essa questão de habitação. Hoje o Brasil tem uma grande lacuna habitacional e quando a gente visita nossos clientes em grandes comunidades, a gente percebe que moradia é um problema. E esse projeto ele traz justamente o objetivo de transformar um ambiente que é insalubre para um ambiente saudável. Trazer dignidade para as pessoas. Então acho que esse nome traz, né, a moradia digna. É justamente isso. Ele nasce com várias vertentes. O primeiro deles é uma formação técnica. Então eu só não faço reforma dentro das casas. Antes eu capacito pessoas em temas como energia elétrica, que é o nosso tema, né, de baixa tensão, para que eles possam ter um emprego. Atuar como eletricista ali. Então eu trago meu negócio junto para uma necessidade de geração e renda. Entendi. E aí, claro, a gente faz um diagnóstico local, nessa comunidade que a gente está, em Jabaité, no município de Vila Velha, trazendo as casas que têm maior vulnerabilidade, né, onde tem maior risco. E aí a gente faz uma reforma. Então, parte de uma reforma elétrica, e assim, é impactante, porque você vê, às vezes, um fio juntado ali com remendos de saco plástico, né, risco de incêndio, né, então mofo. E aí você resgata a dignidade das pessoas, né, o brilho no olhar das pessoas a partir de uma reforma, algo simples, né, desde uma iluminação de uma janela. Então você fala de segurança elétrica, você fala de questões de saúde, trazendo um novo olhar para habitação. Então isso é muito importante para comunidades que têm uma certa carência nisso, né? Muito legal. Dominique, nosso tempo do bloco está acabando, mas só para poder concluir esse assunto, quantas famílias, em média, foram atendidas com esse projeto? Nesse projeto foram 30 residências com impacto em mais de 120 pessoas. Bacana demais. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente vai conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais de outros projetos realizados aí pelo Instituto EDP aqui no Espírito Santo. O ES News Entrevista volta já já, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o ES News Entrevista, hoje falando sobre algumas ações, alguns projetos do Instituto EDP aqui no Espírito Santo. Nosso convidado é o diretor de sustentabilidade do Instituto EDP, o Dominique Esquimal, que está aqui com a gente. Dominique, a gente comentou no bloco anterior um pouco sobre o Comunidade IN, que é, na verdade, a moradia digna que faz parte da Comunidade IN, né? De fato, de mudar, reformar a casa das pessoas, mudar um pouco a realidade da vida delas. Mas esse projeto é um pouco mais amplo, né? Ele inclui também o Ecoponto. Isso. A Comunidade IN nasceu, o IN, o que é o IN? De inclusivo, de inteligente, de interconectado. Então ele traz várias vertentes, ele busca necessidades da comunidade em vários temas, como educação, como questão de moradia e a questão de limpeza urbana ou lixo. E aí surgiu o Ecoponto. O Ecoponto, basicamente, ele é um container. Ele já nasce no conceito de sustentável, de economia circular. Ele é feito de plástico. E aí a ideia é que justamente lidar com o problema da comunidade, que é a questão do lixo, né? E perceber que o lixo tem um valor. Né? O lixo não é uma questão descartável, ele pode ser reaproveitado. E aí basicamente existe um sistema onde cada morador ele pode fazer o cadastro nesse ecoponto e aí a partir disso ele leva um lixo comum, ele jogaria normal no lixo da casa dele sem ter valor, como um papelão, como um vidro, como um metal, e leva nesse ecoponto. E a partir desse cadastro ele tem um crédito, um dinheiro. Na prática é um dinheiro, um Pix, que ele pode utilizar em qualquer lugar, qualquer estabelecimento comercial. Comprar um shampoo que falta, comprar algum alimento, enfim, bens de consumo. Na essência é o lixo sendo transformado em dinheiro, em valor. Gera renda. Gera renda e muda a realidade, né, dessas pessoas também. A gente está falando de R$8 mil que trouxemos para esse container e você tem uma renda, né, um valor adicional para essas famílias de R$200, que faz muita diferença. Faz diferença, sem dúvida alguma. Outro projeto interessante também, a gente estava conversando aqui, é o Horta Comunitária, né? A Horta Comunitária que vocês também acaba sendo uma terapia, mas também uma ocupação para também essas pessoas, né? A Horta ela nasceu de uma necessidade onde existe uma linha de transmissão, de distribuição da EDP, e a comunidade foi colocando ali como um ponto viciado de lixo. Então, a partir do momento de uma necessidade, um problema de odor,
de saúde pública, a gente entendeu que a comunidade queria transformar aquele lugar, uma questão de transformação social. Um convênio com a prefeitura, uma parceria técnica, do lixo para uma horta. Então, e não só plantando ali, colocando semente, conversando com a comunidade, estabelecendo relação de confiança, educando a comunidade numa questão de qual que é o senso de como construir uma horta, produzir, e hoje tem uma horta com mais de 10 mulheres, que basicamente, além de trazer um alimento para casa, ter uma alimentação saudável, lidam com, né, o manuseio daquilo lá para bem-estar. Eu acho que expande para um impacto positivo para a comunidade isso, né? Então, esse projeto ele acontece na Serra, né? No município de Serra, em Orimar. Outro projeto interessante também, muito bacana, é o EDP nas escolas. Aí traz um pouco dessa questão da tecnologia e também da realidade virtual para dentro do ambiente escolar. O EDP nas escolas ele nasce há mais de 20 anos, até antes do Instituto EDP. Sim. Educação, né, a base que a gente estava falando aqui. Sim. Ele nasce, são 13 mil alunos por ano, trazendo, e no Espírito Santo, acho que o maior número de alunos que a gente tem, são 1.200 alunos, e justamente trazer tecnologia para as escolas. Sim. Enquanto que a tecnologia pode ajudar o professor e o aluno. Então eu trago tablets, realidade virtual, óculos de realidade virtual, quanto que isso potencializa o aluno, quanto que pode melhorar o desempenho escolar. Então, uma vertente que a gente acredita falar de educação, tecnologia, que é o futuro, Fabiano. Que é o futuro, né? É isso, não tem para onde fugir, isso, na verdade. O tempo está quase acabando, mas eu não posso deixar de falar de uma ação também do Instituto que ajuda a resgatar um pouco da nossa história e também valorizando muito a nossa cultura, né? Que é esse projeto, chama-se Projeto Resgatando História, não é isso? Isso mesmo. Junto aí com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. Enfim, vocês realizam alguns restauros também, não é isso? Isso. A EDP, junto com o BNDES, ela traz um programa Resgatando a História, que é o patrocínio, né? O investimento cultural, através da lei de incentivo, em projetos expressivos para o estado do Espírito Santo. Então, aqui no estado, por exemplo, temos o Teatro Carlos Gomes, né, e o Circuito Jesuítico. Isso, o Teatro Carlos Gomes, acho que é um marco, né, desde 1923, que estava necessitando de obras, né, acho que é um patrimônio no coração de cada capixaba. Sim. E começamos esse ano a reforma. A ideia é que em 2025, né, são 20 milhões de reais de investimento, sendo 10 da EDP, 10 do BNDES. Sim. Trazendo isso, mostrando o quanto que a cultura também não é só uma mera reforma, Fabiano. A gente está falando aqui de geração de emprego, economia criativa, o entorno, o centro de Vitória, o quanto que a cultura ela pode favorecer ao PIB, né, de uma forma geral, a economia produtiva do país. Sim. Isso, roteiro jesuítico, né, 137 quilômetros, Anchieta, Reis Magos, Araçatiba. Sim. Também reformas, né, o restauro, né, resgate ao patrimônio, mostrando que o Espírito Santo tem muito a mostrar com relação à cultura no Brasil. Sem dúvida, né? Isso junto também com o Instituto Modos Viventes, minha amiga Érica Kunkel, um beijo para a Érica, eles trabalham lindo, né, no Espírito Santo, em parceria com instituições sérias como a EDP, né, também em parceria com o BNDES, com o Governo do Estado, porque de fato, quando a gente não resgata, não preserva a nossa história, a nossa cultura, a gente está perdendo muita coisa, né? E as gerações futuras vão sentir muito falta disso, sem dúvida alguma. Com esse trabalho, a gente está fazendo um resgate. Isso é muito importante. Certamente. É isso. Olha, pena que o tempo está acabando, gente. Que pena mesmo. Eu quero agradecer muito ao diretor de sustentabilidade do Instituto EDP, o Dominique Schmal. Falei certo. Toda hora eu pergunto, eu acho que eu estou falando errado. Tá tudo Schmal. É alemão, né? É diferente. Dominique Schmal, que está aqui com a gente hoje, falando sobre esse projeto muito legal. Os projetos, aliás, do Instituto EDP aqui no Espírito Santo. Dominique, foi um prazer. Obrigado por ter vindo. Sucesso, ainda mais. No Instituto, a gente quer deixar as portas abertas da Rede TV Espírito Santo para que vocês cada vez mais apresentem também mais resultados desses trabalhos que de fato fazem a diferença, impactam, né, na vida de tantas pessoas. Fabiano, obrigado. É um grande prazer conversar com você, é um grande prazer falar de investimentos sociais, não só em nome da EDP. A gente sabe que a gente tem uma missão muito grande pela frente. Eu não consigo varrer o Brasil, mas a gente consegue varrer a calçada e mostrar que a gente é exemplo para os outros e deixar isso viralizar. Então, quanto mais a gente falar e propagar, é importante para transformar a vida das pessoas. Então, conte conosco. É isso, obrigado. Conte também com o nosso espaço aqui na Rede TV para poder mostrar isso cada vez mais para as pessoas. Nosso programa fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Para assistir na íntegra essa entrevista novamente, é só você acessar sflix.com.br e procurar o programa S News Entrevista. Um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro.